Olá, meus queridos, tudo bem? Iniciando o estudo da lição de 1 Coríntios e 2 Coríntios, lição 6, os dons espirituais. E, meus queridos, o verso hoje para que nós possamos memorizar é o verso norteador para o estudo dessa semana, se encontra em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1. Sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Meus queridos, os dons espirituais, a igreja é um corpo formado por pessoas diferentes. Deus concede dons distintos para a edificação da igreja, para a edificação de todos, para que a igreja seja efetivamente o corpo de Cristo, transmitindo unidade em meio à diversidade. Por isso, devem ser exigidos os seguintes princípios, e é exatamente capítulo 12 do livro de Coríntios, versículo 4 até o versículo 11, fala da diversidade. Do versículo 12 até o versículo 27 de 1 Coríntios, capítulo 12, fala da unidade. E 1 Coríntios, capítulo 1, capítulo 13, versículo de 1 até o 13, fala do amor. Então, é preciso construir o dom. E o maior de todos os dons é o amor, porque se existir tudo, se existir música, se existir sermão, se existir pregação do evangelho, se existir tudo e não existir amor, não adianta. Que adianta a pessoa cantar bonito e não ter amor? Você já imaginou isso? Que adianta a pessoa pregar bem e não ter amor? Nesse sentido, é necessário que nós entendamos a diversidade dos dons. E a fé é um dom essencial, é o dom mais essencial do Espírito Santo. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo que nós venhamos fazer, lembra da lição da semana passada? Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa que seja para a honra e glória de Deus. Quando a gente tem o dom do Espírito Santo, a gente elimina o problema do pecado, que é o problema da divisão. O pecado, ele divide, o pecado enfraquece, o pecado, ele traz ódio, e, nesse sentido, a gente constrói a unidade da igreja. Então, essa lição, ela vem em consonância desses pontos. Além dessa questão da fé como um dom essencial para a atuação do Espírito Santo, o Espírito Santo vai conceder dons diferentes para cada pessoa, conforme sua vontade. Porque todos são necessários. Existem pessoas que nascem com dons naturais, são aqueles talentos naturais, mas os dons, já está dizendo, os dons do Espírito, é quando Deus, através do Espírito Santo, atua na vida e aquela pessoa que não sabia pregar, o Espírito Santo vai atuar para que ela possa pregar, para que ela possa falar de Deus. E quando a pessoa não sabe cantar, Deus vai dar o dom para que a pessoa cante e exalte o nome dele. Meus queridos, Deus, ele dá a quem quer, como ele quer, aonde ele quer, e isso é importante. Ou seja, os dons significam capacidades concedidas pelo Espírito Santo a uma pessoa. E os ministérios, áreas onde os dons são exercidos. Os dons vão ser exercidos para que eu e você possamos desenvolver o ministério. E assim podemos dizer, a diversidade de dons e dos ministérios não fragmenta a igreja, porque todos procedem do mesmo Deus. E nosso Deus é um Deus de ordem, não é um Deus de confusão. Deus é um Deus da unidade, na diversidade, e não um Deus que trabalha para dividir a igreja. Cada capacidade que o Espírito Santo ele concede ao indivíduo através dos dons, encontra sentido quando serve ao corpo, relevando a unidade na variedade da igreja, que é o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Já pensou o nosso corpo, né, se houvesse uma briga do nosso corpo, a mão dissesse que não queria ser mão, dissesse que queria ser pé, o olho falasse que queria ser língua, e houvesse uma confusão do corpo, nós não iríamos funcionar como funcionamos, mas há uma harmonia do corpo. É tanto que quando uma parte está com problema, está com algum tipo de doença, alguma coisa, todo o corpo ele é afetado. E nesse sentido, unidade no meio da diversidade. Meus queridos, Paulo ensina que a igreja não alcança a unidade eliminando as diferenças, mas quando cada membro usa seus dons para o bem do corpo, há edificação, há crescimento, há exatamente aquilo que nós chamamos a adoração ao Deus verdadeiro. O que é que significa a unidade? O Espírito une.
A dependência fortalece, o amor prevalece. Isso é o significado da unidade que está exatamente ali em 1 Coríntios, no capítulo 12. E 1 Coríntios, no capítulo 13. A diversidade. Os membros cooperam, as funções complementam, os dons enriquecem. Vejam que a unidade e a diversidade, elas andam juntos. A unidade, ela vem através do quê? Do Espírito que une, que fortalece, e o amor que prevalece. E a diversidade, os membros cooperam, as funções se complementam e os dons enriquecem. Nesse sentido, nessa direção, nós poderíamos dizer o seguinte: a unidade da igreja não depende de todos. Elas fazem parte da mesma coisa, mas cada membro cumpre a função com amor, com dedicação, contribuindo para o mesmo propósito, para o mesmo direcionamento. Um não fica puxando o outro. Lembra quando nós estudamos sobre a unidade da igreja? Um é de Paulo, outro é de Paulo, outro de Jesus. Não, todos fazemos parte do mesmo Espírito. A unidade da igreja elimina o pecado, entendeu? E tudo o que se faz é para a honra e glória de Deus. Lembra do texto que estudamos semana passada? Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa que seja para a honra e glória de Deus. E um caminho mais excelente, não é? Então, mais que um sentimento, o amor é o princípio que orienta no exercício dos dons espirituais. Então, veja, nós temos os dons que são apresentados ali em 1 Coríntios. 1 Coríntios 12 apresenta a variedade de dons. Em Coríntios 13, fala do maior de todos os dons, né, que é exatamente o amor. Então, o amor é a orientação e o propósito. Quando tem amor, tem paciência, tem bondade, tem humildade, altruísmo, santidade, paciência, edificação e valor. Porque se as coisas não tiverem valor para a nossa vida, significado, não existe amor, não existe efetivamente um significado para aquilo. Então, o caminho mais excelente que 1 Coríntios coloca é exatamente o amor, o maior de todos os dons. Você lembra do poema de Vinícius de Moraes, que diz o seguinte: por céus e mares eu andei, vi um poeta e vi um rei, na certeza de saber o que é o amor. Ninguém sabia me dizer, eu quis até morrer, quando um velhinho com uma flor assim falou. O amor é o caminho, é o espinho que não se vê em cada flor. É a vida que chega sangrando, aberto em pétalas de amor. Então o amor é o maior de todos os dons. E meus queridos, existe uma polêmica sobre um dom, né, que alguns colocam como o maior de todos os dons, mas não é o maior de todos os dons. O maior de todos os dons, a Bíblia diz que é o amor. É a questão do dom de línguas. Na igreja de Corinto, o uso inadequado do dom de línguas gerava desordens e desviava a atenção do verdadeiro propósito do dom de língua. O verdadeiro dom de língua deve fazer o quê? Comunicar o evangelho, produzir entendimento, promover edificação e manter a ordem. O que é que muitos fizeram, que todo respeito aos nossos amigos pentecostais, eles falam de uma língua, de um som, dizendo que é o dom do Espírito Santo e dizendo também que é a fala ou a língua dos anjos. Mas, queridos, a língua dos anjos, se nós tivermos falado, ele tem a língua dele, Deus nos deu a língua. E uma coisa que é importante registrar, a gente não tem um tempo necessário, mas eu posso fazer uma live ou gravar especificamente um vídeo sobre a questão do dom de línguas. É importante destacar que o dom de línguas é um sinal para o crente e não para o descrente. O dom de profecia não, é um sinal não para o crente, mas um sinal para o descrente. Então, a gente não pode inverter os valores. O dom de língua foi dado pelo Espírito Santo para comunicar o evangelho com clareza e edificar a igreja, e não falar algo que é obscuro para a igreja e muito mais para aqueles que são do mundo. Então, se fala algumas coisas em determinadas igrejas que as pessoas não entendem, e deveriam entender, porque o dom de língua é para produzir entendimento e não desentendimento. Não para gerar confusão e exibição espirituais, mas para edificação, para que o outro receba o evangelho com clareza, receba o evangelho de forma a comunicar de forma clara aquilo que Deus ele quer que nós entendamos. Então, esse é o problema, o propósito do dom de línguas. E o dom de profecia,
O verdadeiro dom de profecias edifica a igreja e glorifica Jesus Cristo. Por isso, a Bíblia apresenta características que identificam o seu exercício e critérios para avaliar aquele que afirma falar em nome de Deus. Então, a profecia não é algo que é generalizado para toda a igreja. É uma coisa que é específica. O dom de profecia é exatamente para que as pessoas também elas entendam e compreendam qual o propósito qual o propósito da vontade de Deus e escatologicamente Deus preparou para a sua igreja e para o seu povo, que é exatamente a doutrina, a escatologia, a doutrina das últimas coisas. E meus queridos, o dom de profecia faz o quê? Primeiro, edificar a igreja, exortar o arrependimento, consolar os fiéis, fortalecer a fé e apontar para Cristo. Então veja, o dom de línguas é um sinal para os descrentes e o dom de profecia é um sinal para o crente. Isso aí nós precisamos verificar que é o que a Bíblia Sagrada nos ensina. O que o dom de profecia não faz? O dom de profecia ele não gera confusão, substituir a palavra de Deus, contradizer profetas, dispensar avaliação, exaltar a pessoa. Isso ele não faz. Ele edifica, ele não desconstrói, ele não traz exatamente desconforto. E como nós poderíamos terminar essa lição? Deus, é preciso entender, Deus concede dons para a edificação da igreja. Nenhum dom é insignificante. Todos devem ser usados com humildade, dedicação e cooperação mútua, pois o mesmo Deus capacita cada membro para cumprir a missão. E qual é a missão que Deus nos deu? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. E para isso, nós precisamos dos dons espirituais. E Deus saberá que dom Ele vai conceder a mim, conceder a você, para edificação, para a unidade em meio à diversidade. Porque a profecia é superior à língua sem interpretação, segundo o argumento de Paulo em 1 Coríntios. Veja, a profecia é superior às línguas, porque a profecia ela é revelação de Deus, e a língua é a comunicação de Deus, é o resultado daquilo que a gente recebe, a gente vai comunicar para aquele que não conhece. O dom de língua não é para a igreja, a profecia é para a igreja. Segundo ponto destacado, como compreender o dom profético na igreja de Deus atual? O dom profético, ele não é uma coisa generalizada da igreja, mas ele é um dom específico que Deus levanta numa hora e num momento específico, em uma necessidade específica da igreja de Deus. E, por fim, uma outra coisa para a gente discutir é o seguinte, porque o amor sozinho não basta para discernir a verdade e avaliar as mensagens espirituais. Tem que ter, a Bíblia diz, a fé, a esperança e o amor. E desses três, o maior de todos é o amor. Mas precisa que esteja em unidade a fé, a esperança e o amor. Para que a gente, consagrado a Deus, com a fé que o Espírito Santo vai nos conceder para nós exercitarmos, nós poderemos desenvolver os dons para a edificação da igreja de Deus. Então, meus queridos, que nós possamos entender os dons, que nós possamos compreendê-los e que nós possamos colocar em prática e receber de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o que Deus nos dá. E lembre-se, o dom a gente tem que aperfeiçoar também. O dom, ele não pode ser atrofiado. Se você canta bem, você vai cantar melhor para a honra e glória de Deus. Se você prega bem, você vai pregar cada vez melhor. Se você ensina bem, você vai ensinar cada vez melhor. Porque quem está te dando a capacidade para isso não vem de você, isso vem de Deus. E o nosso Deus é um Deus de paz e não um Deus de confusão. Que Deus nos abençoe. Convido você agora para fazermos a oração. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, pela lição que nós recapitulamos, que ela possa nos ajudar para que nós compreendamos os dons espirituais e para que nós possamos, Senhor, fazermos com que as pessoas entendam o verdadeiro significado do dom e que nós possamos procurar com zelo para a nossa edificação, especial, maior de todos os dons, que é o amor. Em nome de Jesus, amém. Meus queridos, muito obrigado por nos acompanhar nesse momento. Dê um like se você ainda não deu, compartilhe o nosso canal e se você não inscreveu, é a oportunidade. E comente também e até a próxima semana, se Deus assim o permitir, continuaremos a estudar esse estudo maravilhoso de 1º e 2º Coríntios. E que Deus continue nos abençoando sempre e até a próxima semana, se Deus assim o permitir.